Saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Hoje o Senhor tocou no meu coração, Ele me levou até o Salmo 107, versículo 6. Vamos ler? E clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Qual a sua necessidade, amados de Deus? Eu gostaria de iniciar esse culto já testemunhando. Domingo, Santa Ceia, né? Culto especial, maravilhoso. Nós levantamos um clamor para algumas vidas, entre elas meu primo, Ricardo, e ele já há muito tempo vem dedicado à bebida, e foi piorando, e foi faltando no trabalho nos últimos tempos, e passou a beber 2,5 litros de pinga mesmo, bebida pura mesmo, né? E eu sempre falei para a esposa, para eles, olha, você tem que primeiro Deus, depois tentar um meio, né, físico de se tratar, né? Seguir um tratamento, mas primeiro busca Deus, busca Deus, busca Deus, anos após anos pedindo para buscar Deus. E isso não acontecia por parte deles, né? E nesse sábado a esposa ligou desesperada, chorando muito, porque ele já não comia há uma semana, só bebendo, totalmente debilitado. E, enfim, ela ligou muito desesperada e ela pediu clamor, ela pediu oração. Pela primeira vez ao longo desse tempo todo, o primeiro pedido de oração. E calhou, para a honra e glória do Senhor, de ter sido bem na Santa Ceia, né? E isso foi no domingo à noite, Santa Ceia, domingo à noite. E na segunda-feira de manhã, milagrosamente, meu primo levantou e disse que queria procurar um médico. A honra e glória do Senhor. Primeira coisa, ele começou a se arrumar e aí falou para a esposa dele: me ajuda, eu quero procurar um médico. Deus é maravilhoso. Pedimos também eu vou deixar para ela testemunhar, mas a gente pediu também para a mãe da Catinha, que fraturou a perna, o fêmur, né, em 3 lugares, e ia operar. A Cátia estava um pouquinho preocupada por conta da diabetes, mas, para a honra e glória do Senhor, nós recebemos a notícia de que ela operou, que foi um sucesso e que ela já está em casa. Glória a Deus. Minha prima também foi nesse pedido de clamor da Santa Ceia. Ela estava tendo que operar o coração, ela estava muito debilitada, nós estávamos com muito receio, né? Ela não conseguia esperar. E na segunda-feira ligaram do hospital para ela ir se internar. O médico entendeu melhor ela ficar no hospital. Ela estava muito frágil, né, muito debilitada, para ela ficar se fortalecendo. E ela já está bem melhor, para a honra e glória do Senhor. Amém? Então, é o que diz aqui no Salmo 107, versículo 6, né? Para aqueles que clamam no Senhor. Então, quando nós clamamos no Senhor, diz aqui, olha, que esse povo clamou ao Senhor na sua angústia e Ele os livrou das suas necessidades. Então, quando clamamos ao Senhor, Ele nos livra das necessidades. Por isso que eu perguntei, irmão, está com uma necessidade? Clame ao Senhor e fica ciente da sua vitória, porque o nosso Deus é vitorioso. Amém? Pediria para os irmãos curvar a cabeça e vamos orar agora ao Senhor para estar agradecendo a oportunidade desta noite estar na presença dEle. Amém? Senhor Jesus e meu Pai, te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de estar dizendo o Teu nome, cultuando o Teu nome, te louvando, te bendizendo, Pai. Pai, o Senhor hoje pela manhã tocou em meu coração, dizendo que se clamarmos, ó Pai, Tu livrarás das necessidades, Senhor. Então eu peço nessa noite, em nome de Jesus, que o Senhor venha, meu Pai, que o Senhor venha operar na vida daqueles que estão de joelho nesta noite, clamando pela Tua presença, clamando pela Tua misericórdia, meu Deus. Vai visitando, Senhor, não só aqui dentro, mas lá fora, Senhor.
em todo o mundo, Senhor. Olha os teus filhos que te clamam, Pai. Atenda, visita cada coração, Pai. Atenda esse clamor, Senhor Jesus. Traga libertação, traga cura, traga restituição. Ó Pai Santo, Pai amado, eles confiam em Ti, assim como eu, Senhor. Entregamos a vida, Senhor, de cada família em Tuas mãos nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Deus. Muito obrigada, Senhor. Vamos louvar agora para o Senhor, dizendo assim: meu Jesus, meu Salvador. Amém? Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adoro. Senhor, toda a terra e cantemos, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Te louvo por teus grandes feitos, firmada estarei, sempre te amarei. Incomparável são tuas promessas,
de clamar. Bartimeu clamou, contou ao Senhor da sua necessidade e ele voltou a enxergar. Jó clamou ao Senhor, contando das suas necessidades, o quanto ele precisava ser curado, o quanto ele precisava ser restituído. E o Senhor veio a favor de Jó e livrou das suas necessidades e deu tudo em dobro para ele. Aclame ao Senhor. Amém? Agora vamos para uma outra parte muito importante, que é a entrega do nosso dízimo e das nossas ofertas a Deus. Amém? Vamos lá falar dos nossos dízimos e ofertas. Vamos abrir a nossa Bíblia em Provérbios 11, 24. Amém? Então lá em Provérbios 11, 24 diz: há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm e o que deveriam dar e caem na pobreza. Amém? Então nós sabemos que onde o inimigo mais gosta de atacar é na nossa área financeira. Ele quer deixar nós na pior situação possível, para sempre assim ficar dependendo dele. Mas saiba que nós temos uma dica assim que pode resolver os seus problemas. Amém? Que é ter a obediência, que é nos dízimos e nas ofertas. É onde não tem outra saída, não é em oração, jejum, é nos dízimos e nas ofertas que nós conseguimos sair dessa área onde o inimigo mais gosta de atacar, que é a área financeira. Amém? Mas mesmo quando você vier dar, dê com generosidade, com alegria, não por barganha ou troca. Então, faça o melhor para a casa de Deus. Amém? Então, pegue seus dízimos e ofertas agora, quem trouxe. Senhor amado, Pai querido, queremos agradecer, Pai, por nossas vidas, Pai, por aqueles que estão entregando o seu dízimo, sua oferta na Tua casa, Pai, por aqueles que também ainda não pôde dar, mas sabemos que uma hora eles vão dar o melhor na Tua casa, Senhor. Oh, Pai, que Tu abra as portas e janelas do céu, Pai, que não falte nada, Pai, que não falte o óleo, nem a farinha, Pai, em suas casas, Pai. Oh, Pai, que venha com abundância sobre cada vida aqui nessa noite, Pai. Já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode passar. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.
chamar nosso irmão Gabriel para estar passando a palavra e vou pedir para o pastor João estar orando por ele. Amém? Amém, amém. Glória a Deus. Pai eterno, em nome de Jesus, nós vamos ouvir agora a Tua palavra, Pai. Nós te pedimos, Senhor Santo, que essa palavra, meu Deus, brote das Escrituras e passe, Senhor, pelo coração, meu Deus amado do Gabriel, e chegue à sua boca e aos nossos corações. E tragam a nós, Senhor, a Tua revelação, a Tua admoestação, a Tua exortação e o Teu consolo. Fala conosco, em nome de Jesus. Usa o Teu servo Gabriel, Pai. É a nossa oração. Já te agradecemos. Amém. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Mais um culto na presença do Senhor. Mais um culto onde o Senhor pode nos abençoar, onde o Senhor pode a cada dia transformar o nosso entendimento de acordo com a vontade dEle, de acordo com o querer dEle. E nessa noite, dando continuidade ainda ao mês de novembro, onde o tema é domínio próprio, onde estamos a cada mês vivendo a multiplicação. E hoje estamos diante do último gomo do fruto do Espírito, no tocante ao domínio próprio. E quando o Espírito Santo fala ao meu coração acerca de domínio próprio, é interessante que o significado em seu dicionário vai trazer acerca de controle sobre as suas atitudes, sobre os seus atos, acerca de dominar a si mesmo. Mas o Espírito Santo fala ao meu coração que domínio próprio vai muito além do que isso. O Espírito Santo fala ao meu coração que domínio próprio é o que a palavra fala na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tem muito a ver com estar sujeito ao Senhor Jesus. Tem muito a ver a entregar as nossas vontades, os nossos desejos diante do Senhor. Porque a palavra garante que o coração do homem, ele é enganoso. Mas a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. E o desejo do nosso coração é experimentar a cada dia dessa vontade. O desejo do nosso coração é buscar realmente estar transformando o nosso entendimento de acordo com a palavra do Senhor, de acordo com o que o Senhor nos deixou aqui. Vários exemplos estão aqui na palavra do Senhor contidos para nos mostrar que é possível sim vencer, porque o Senhor que habita em nós é maior do que o que está ao mundo, aí fora tentando tragar as vidas. Porque o Senhor vivendo em nós nos mostra que ser templo realmente é fazer a vontade do Senhor em todo o tempo, em todos os momentos da nossa vida. E quando eu vejo acerca de domínio próprio, eu entendo o que o salmista diz no Salmo 1, quando ele fala da diferença do justo e da diferença dos ímpios. Porque muitas vezes pensamos que o domínio próprio é só controlar a nossa atitude, a nossa prática comissiva, o que fazemos, mas muitas vezes também o que deixamos de fazer é importante. A nossa omissão diante do pecado, a nossa omissão diante do que parece desagradar ao Senhor, para fazer o que agrada ao Senhor. E é um salmo que o salmista traz, salmista Davi naquele momento, em 6 versículos, onde ele fala que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. E eu vejo que interessante, porque a palavra me garante que devemos meditar nessa palavra do Senhor, nas Escrituras, de dia e de noite. E eu vejo quando ele fala acerca de o varão bem-aventurado, significa que ele é mais que feliz. O homem que realmente entrega a sua vida ao Senhor, ele entende que deve agradar ao Senhor com as suas atitudes, e ele entrega também o seu querer diante do Senhor. Vamos nos sentar, por gentileza? Podem tomar seus assentos? E o interessante é que ele fala que
Feliz é este homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. E quando nós temos essa sensibilidade da parte do Espírito Santo, nós entendemos que conselho de ímpio não é para nós. Porque ímpios são aqueles que não querem saber de compromisso com Deus, que optaram por não seguir a Cristo, por não estar nos seus caminhos. E a palavra fala, essa omissão de não estar segundo o conselho dele, é dizer, para mim não serve. Para mim não serve, para mim serve o que o Senhor diz ao meu respeito. Para mim serve o que o Senhor pensa ao meu respeito. Não o que os ímpios vão considerar acerca do meu respeito, o julgamento do mundo. Porque é melhor ser julgado pelo mundo e aprovado por Deus, e ser aprovado por Deus, do que ser julgado por Deus e ser aprovado pelo mundo. E olha que interessante, ele continua dizendo que bem-aventurado é o varão que não se detém no caminho dos pecadores. E olha que interessante, somos todos pecadores, mas o salmista traz aqui acerca daquele que vive no pecado, que não aceitou a liberdade, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não aceitou o sacrifício de Jesus e faz pouco caso disso, tratando a sua vida de uma maneira desregrada, de uma maneira que continua nos seus pecados de forma reiterada. Mas o Senhor já te libertou, você já não é mais escravo do pecado, e hoje não convém andar, se deter no caminho de pecadores, porque por Deus fomos justificados pelo Senhor Jesus. Tudo que foi feito se fez realmente para trazer um plano de resgate e salvação, e foi cumprido. O Senhor não desistiu de nós, e Ele que nos justifica. E olha que interessante, a palavra continua dizendo que não se assenta na roda de escarnecedores. Escarnecedores são zombadores, escarnecer é o mesmo que zombar. Aqueles que zombam de tudo que é sagrado. E olha que interessante, é uma orientação de Deus para não estarmos diante dessas situações. Mas tem promessa, não é à toa que o Senhor deixa. Porque Ele compara aquele que é mais que feliz, Ele compara aquele que é bem-aventurado com uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no devido tempo, na estação própria, as suas folhas não murcham, e todo quanto fizer prosperará. Outras versões, será bem-sucedido. E olha que interessante, o paralelo que o salmista Davi faz, ele fala, não são assim os ímpios, mas são como a palha que o vento dispersa. Hoje tem, mas amanhã não tem. Falta constância nas obras do Senhor. E olha que interessante, o Senhor vem falando acerca dos ímpios, vem falando acerca dos justos e mostrando que vale a pena servir a Senhor, vale a pena ser de Jesus. Ele fala que em vez do justo estar diante dessas situações, ele vem trazer para nós. Antes, porém, ele tem a sua lei, ao seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Você tem meditado na lei do Senhor de dia e de noite? E olha que interessante, o salmista é claro em dizer de dia e de noite para mostrar que a adoração, ela não tem tempo certo. Devemos adorar em tempo e fora de tempo. Porque o Senhor, Ele deseja de nós essa adoração contínua, a cada dia, a cada momento nas nossas vidas. E olha que interessante, ele fala que não são assim os ímpios, pois são como um vento com a palha que o vento dispersa. Ele continua dizendo, por isso, por esse motivo, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor, realmente, Ele mostra que ser luz não tem compatibilidade com escuridão. Ele mostra que não tem esse conflito entre luz e trevas, não tem como habitar. Porque se você é do Senhor Jesus, já não é você mais que vive, mas é o Senhor que vive na sua vida, na minha vida. E agora não vivemos de acordo com o nosso querer, mas de acordo com o que o Senhor deseja para nós. E olha que interessante, o Senhor fala, no versículo 6, encerrando essa parte do capítulo 1, que porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Consequência. O Senhor tem conhecido o seu caminho, o seu caminhar. Ele tudo sabe, Ele tudo vê. Mas que possamos escolher a cada dia fazer a diferença no nosso meio, aonde nós estivermos, fazer a diferença. Porque o Senhor, Ele atua realmente em pessoas que fazem a diferença, que falam, eis-me aqui, Deus, quero fazer a Tua vontade. E acerca disso, o Espírito Santo comunicou ao meu coração a falar uma palavra, vamos colocar em pé, em reverência à palavra do Senhor, a leitura da palavra do Senhor, que está no livro de Josué,
Livro de Josué, capítulo 6. Iremos ler a partir do versículo 2. Josué, capítulo 6. Josué, capítulo 6. Iremos ler a partir do versículo 2. O caput dessa palavra, o título é A Destruição de Jericó. Versículo 2. Então o Senhor disse a Josué: olhe, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vocês todos os homens de guerra devem rodear a cidade, marchando ao redor dela uma vez. Façam isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas e chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeiem a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Quando eles tocarem longamente a trombeta de chifre de carneiro, e vocês ouvirem o som dela, todo o povo gritará bem alto. A muralha da cidade cairá, e o povo subirá dela, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse: levem a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: avancem e rodeiem a cidade, e quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor. E assim foi que, como Josué havia falado ao povo, os 7 sacerdotes, com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas. E a arca da aliança do Senhor o seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Mas Josué tinha dado ordens ao povo, dizendo: não gritem, nem façam ouvir a sua voz. Não digam uma palavra sequer, até o dia em que eu disser: gritem, então vocês gritarão. Assim Josué fez a arca do Senhor rodear a cidade, contornando uma vez. Depois voltaram ao arraial e ali pernoitaram. Josué se levantou de madrugada, e os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No 2º dia rodearam outra vez a cidade e voltaram para o arraial, e assim fizeram durante 6 dias. No 7º dia madrugaram ao romper da manhã, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E aconteceu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, Josué disse ao povo: gritem, porque o Senhor está entregando a cidade a vocês. Versículo 20. Assim o povo gritou, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Ao ouvir o som da trombeta, o povo gritou com toda a força. As muralhas ruíram, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Destruíram totalmente a fio de espada tudo o que havia na cidade, tanto homens como mulheres, tanto jovens como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Até aqui. Podem tomar seus assentos. Senhor Deus, a Tua palavra foi aberta. Senhor Jesus, fala conosco para o louvor da Tua glória, Pai. Precisamos Te ouvir, Papai querido. Usa a nossa vida para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. E quando o Espírito Santo colocou essa palavra acerca da destruição de Jericó em meu coração, Ele me comunicou a falar acerca da recomendação, da obediência, me comunicou acerca da fidelidade, da fé, como do fruto do Espírito, falar acerca do domínio próprio e da dependência de Deus. E o interessante é que a palavra iniciou dizendo que a palavra do Senhor veio a Josué. O Senhor tem aqui um diálogo com Josué. Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, homem que estava sempre com Moisés, aprendendo e vendo as maravilhas que Deus fazia através da vida de Moisés. E o interessante é que o capítulo 1 do livro de Josué fala acerca de quando Deus tem esse diálogo com Josué falando: o meu servo Moisés está morto, agora passa o Jordão, você e o seu povo, porque eu lhes conduzirei até a terra prometida, terra que eu prometi aos seus pais. E olha que interessante, a palavra do Senhor, ela vem
primeiramente para nos motivar. Ela vem de antemão, porque muitas vezes o nosso coração está aflito, muitas vezes o nosso coração está temeroso pelo dia de amanhã, pelo que pode acontecer, mas de antemão o Senhor vem e traz a palavra dele. O Espírito Santo vem e ministra aos nossos corações. E olha que interessante, Deus já começa a confortar e encorajar Josué na sua caminhada, porque sabia que teriam lutas para ele percorrer e conquistar. E as palavras do Senhor aonde você colocar a planta do teu pé, ali te darei. Olha que bênção. Aonde você colocar a planta do teu pé, ali te darei. Seja forte e corajoso. Não tenha medo, não te abandonarei. Palavras de Deus falando diretamente com Josué e falando conosco nessa noite. E olha que interessante, Josué começa a ver que o Senhor estava com ele, porque assim como ele foi com Deus, foi com a vida de Moisés, agora está sendo com ele, está mostrando que é Deus presente, que é Deus Emanuel, Deus conosco. E olha que interessante, a palavra do Senhor vem e fala, seja corajoso, tenha cuidado de fazer tudo quanto a lei de Moisés deixou, que eu deixei na lei de Moisés. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, mas tenha cuidado de cumprir toda ela. E olha que interessante, a palavra fala, não cesse de falar do livro dessa lei, medita nele de dia e de noite. Opa, é a mesma recomendação que Davi está falando, é a mesma recomendação que o salmista declara de meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. E Deus está falando com Josué, medita nessa palavra de dia e de noite, porque tudo quanto você fizer prosperará, você será bem sucedido. Então tem uma regra para nós aqui, um manual de conduta. Eu devo buscar resolver as minhas situações confiando no Senhor, dizendo que Ele é soberano na minha vida. Que por mais que eu tenha escolhas, a escolha do Senhor, ela vai muito além, a visão do Senhor enxerga muito além do que a nossa. Os planos do Senhor são muito mais alvos que os nossos. E ter domínio próprio é realmente você se deparar diante de uma dificuldade que você fale, eu posso ter realmente o controle sobre essa situação, eu posso ter um posicionamento, mas eu prefiro que o Senhor faça por mim. Porque eu sou suscetível de erro, eu sou suscetível de cair, mas o Senhor, com Ele não tem mudança, a palavra dele é imutável. O Senhor é imutável, não tem sombra de variação no Senhor. A palavra vai dizer, o escritor aos Hebreus, capítulo 3, versículo 8, que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. É esse Deus que continua abençoando as nossas vidas, assim como abençoou o seu povo na antiguidade. E olha que interessante, traz essa palavra de encorajamento. E no contexto dessa palavra, Josué, ele manda 2 espias para poder vigiarem a cidade de Jericó. Esses 2 espias estão diante de uma casa de Raabe, a prostituta, e naquele momento, Raabe esconde eles no terraço da sua casa, para que quando o rei descobriu, mandou mensageiros ali para ver o que estava acontecendo, e o boato era que era o povo de Deus que estava ali, exército do povo de Deus, os espias eram da parte do povo de Deus, dos filhos de Israel. E olha que interessante, ele faz um pacto juntamente com Raabe para que poupasse a vida dela e de sua família. O selo era o fio de escarlate na janela para não ser destruída. O povo estava amedrontado porque sabia o que o Senhor tinha feito, abrindo o mar Mediterrâneo através da vida de Moisés. O povo sabia e conhecia que estava diante do exército do Deus vivo, um povo escolhido do Senhor, onde Deus se fazia operante, vivo, eficaz no meio dele. E olha que interessante, o Senhor trabalha nesse sentido, e agora nós estamos diante de uma situação onde Josué se vê diante de uma batalha, mas ele não está sozinho, Deus está com ele. A palavra do Senhor vem para mostrar o que ele deveria fazer, e não é diferente na nossa vida. Muitas vezes o Senhor fala aos nossos ouvidos audivelmente, ou através de oração, através de louvores, o Senhor tem falado ao nosso coração da maneira como devemos agir. Mas
cabe a nós entregarmos deliberadamente o nosso modo de agir nas mãos do Senhor. Porque o nosso Deus, ele é respeitador. O Espírito Santo, ele é muito educado. Ele não vai fazer nada que você não queira. E olha que interessante, nós temos a oportunidade a cada dia de dizer não para aquelas coisas que parecem mal aos olhos do Senhor e dizer sim para aquelas coisas que parecem boa aos olhos do Senhor, aquilo que alegra o coração do Senhor. E o interessante é que existe até a presença, versículos antes, do príncipe do exército de Deus. Olha que interessante o trabalhar do Senhor. Ele se apresenta na forma de homem, com uma espada na mão, e Josué até questiona ele, indaga ele naquele sentido: você é por nós ou contra nós? E o príncipe do exército do Senhor fala: nem uma coisa nem outra. Tire as sandálias dos teus pés, pois o lugar onde você pisa é lugar santo. Josué entendia isso, porque Josué, antes de passar o Jordão, estava dizendo já: santifique-se hoje para o povo, porque amanhã o Senhor fará maravilhas diante de vocês. E olha que interessante, o Senhor, ele não desampara o povo dele, o Senhor se faz presente, mas é no jeito e o trabalhar do Senhor, da maneira dele, não é na nossa maneira. A ordem era: vamos preparar, reúna o povo, e aqui vão ter 7 sacerdotes com 7 chifres de cordeiro, a palavra vai dizer, chifres de carneiro adiante da arca do Senhor. E a arca do Senhor representa a presença de Deus no meio do povo. E naquele momento Deus traz a instrução a Josué. E a instrução é essa: rodeie durante uma volta a cada dia, uma volta por dia, e no 7º dia você dará 7 voltas. O Senhor é um Deus de detalhe, um Deus detalhista, um Deus realmente que mostra que é no detalhe que Ele opera, que é nas pequenas coisas que Ele faz grandes coisas. E olha que interessante, estudos vão me dizer que Jericó era uma cidade onde os muros tinham de aproximadamente, que cercavam por conta das inundações, era aproximadamente 10 metros de altura por 4 metros de largura. Agora, se imagine diante do povo de Deus olhando para aquela situação. Era mais ou menos como uma situação na multiplicação de pães e peixes, de ter apenas 5 pães e 2 peixes e 5.000 homens, tirando mulheres e crianças para poder alimentar. Uma situação aos olhos humanos impossível. Falta de armamento bélico adequado para destruir aquelas muralhas. Falta realmente de instrumentos necessários fisicamente para o homem naquele momento. Mas o Senhor está me ensinando que o instrumento que nós precisamos para vencer é a obediência. Porque Josué, ele escuta a palavra do Senhor e ele coloca em prática. Ele faz exatamente aquilo que o Senhor mandou. Não foi simplesmente como Jonas, que escuta a palavra do Senhor, mas vai para longe da presença do Senhor. Mas ele é como realmente o profeta Jeremias, que escuta: filho do homem, põe-se de pé, que eu vou falar contigo. Ele escuta a palavra, Ezequiel e Jeremias, quando fala: eu te escolhi desde o ventre materno. E começa a obedecer, colocar em prática a obediência. E a obediência tem valor diante do Senhor. Nós vemos que a obediência faz ele entregar o próprio domínio que ele tinha sobre a sua atitude, de dizer: não, isso é loucura. De dizer: não, como vamos fazer isso? Não parece adequada essa estratégia de Deus. E muitas vezes nós fazemos isso com o Senhor. O Senhor tem a maneira dele agir, a maneira que ele quer trabalhar naquela situação, e muitas vezes queremos ensinar ao Senhor. Muitas vezes queremos do nosso jeito. Outro exemplo que eu vejo na palavra é quando, no 2º livro dos Reis, capítulo 5, acerca de Naamã. Porque Naamã está naquela debilidade da sua lepra, mesmo sendo um homem importante de destaque, comandante do exército da Síria, mas ele está com aquela debilidade em seu corpo. E olha que interessante, a atitude que ele deseja é que quando ele vem se apresentar, e Eliseu, o profeta Eliseu, fala: não, manda ele ao Rio Jordão 7 vezes se banhar, e ele ficará limpo, sua pele ficará limpa. E olha que interessante, ele fala: não, eu esperava, e fica indignado, eu esperava que o profeta viria, ficaria de pé diante de mim, clamaria ao Senhor, tocaria nas minhas feridas, e eu seria curado. Quer ensinar o Senhor a trabalhar, quer mostrar a forma que Deus tem para trabalhar. Mas olha que interessante, quando nós obedecemos sem questionar,
o Senhor se responsabiliza pela consequência. E a consequência é a vitória. A consequência é alcançarmos aquilo, muitas vezes, como a palavra está escrito na palavra, quando o Senhor fala que aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu e nem adentrou o coração humano, são essas coisas que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. E olha que interessante, Josué se vê nessa posição onde ele lembra o que o Senhor tinha falado. Ele está diante de uma dificuldade, mas ele lembra que o Senhor falou que estaria com ele por onde quer que ele andasse, para ele não ter medo. E como é importante nós colocarmos na nossa memória tudo que o Senhor tem feito por nós. Como é importante nós trazermos à memória aquilo que traz a esperança, como a palavra garante. E olha que interessante, Davi sabe muito bem disso, porque Davi, antes de enfrentar Golias, aquele filisteu que se apresentou durante 40 dias e não tinha ninguém para afrontá-lo, mas Davi lembrou, quando estava sozinho lá, veio um urso, veio um leão. Como é bom lembrarmos o que o Senhor fez. Porque quando nós lembramos o que o Senhor fez e as promessas do Senhor, estamos de pé diante da dificuldade. Pode vir muralhas, pode vir desafios, obstáculos. Se o Senhor está conosco, basta, é o suficiente. Não precisamos de mais nada. E olha que interessante. Ele traz essa orientação para o povo e o povo obedece. Não foi simplesmente Josué que obedeceu, mas o povo obedeceu. Eles poderiam, no seu entendimento, falar não. São 7 voltas, na 7ª volta vou dividir mais uma para cada dia. Hoje eu vou 2, amanhã eu vou 3. Mas não. Uma volta, acamparam e pernoitaram. Porque preferiram obedecer do que tirar suas próprias razões. Muitas vezes nós temos que deixar a nossa razão de lado para ver o que o Senhor deseja, o querer do Senhor. E ter domínio próprio é isso, é entender que a vontade do Senhor é soberana. E olha que interessante, eles fazem dessa forma, e quando eles fazem dessa forma, o Senhor tem como operar na vida deles. Porque se eles desobedecem, estão fugindo do propósito de Deus. Nós vamos ver no capítulo 7, quando fala acerca do pecado de Acã, que era da tribo de Judá, nós vemos que ele pegou uma das coisas condenadas, pegou coisas, que era uma capa babilônica, 2,5 kg de prata e uma barra de ouro de meio quilo, um pouco mais de meio quilo. Olha que interessante, o Senhor já tinha condenado as coisas da cidade de Jericó, mas ele desobedeceu, e a consequência é grave. Mas quando nós obedecemos ao Senhor, tem recompensa. A recompensa é o Senhor lutar por nós, porque as armas que eles usam é simplesmente adoração, o que eles tinham lá, o que eles tinham naquele momento, aquelas trombetas, a sua própria voz. Não era algo que eles precisavam combater com a força dos seus braços, com a força de equipamentos bélicos, mas era com a sua adoração, com a sua voz. Gritem com toda a força. E a palavra fala que as muralhas ruíram, caíram diante deles, destruíram tudo que havia naquela cidade. As coisas condenadas foram realmente separadas dali. A ordem era, não pegue nada, porque será condenado. E eles obedecem, e o Senhor dá a vitória. E quando nós temos essa dependência do Senhor, Ele nos mostra que é Ele que vai na nossa frente. Se a presença dEle está conosco, não devemos ter medo. O salmista fala, capítulo 56, versículo 3 de Salmos: o dia em que eu temer, hei de confiar em Ti. E olha que interessante, Josué, ele vence utilizando o gomo do fruto da fidelidade, da fé. Porque ele entendeu, ele creu naquilo que a definição o escritor dos Hebreus diz, no capítulo 11, versículo 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, convicção de fato das coisas que não se veem. Ele entende que ele está esperando a vitória no Senhor, a promessa já foi que ele conquistaria. Ele está esperando, ele está firmado nessa esperança. E a fé está dando provas aquilo que ele não está vendo. De antemão ele consegue ver a vitória. E a palavra continua dizendo, capítulo 11, versículo 6, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas parece que Josué entende isso, ele agrada ao Senhor, porque ele tem fé e obediência e domínio próprio.
Olha que interessante, quantas lições para as nossas vidas que devemos estar diante do Senhor. A palavra fala, Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Palavra de Deus. E parece que ele ouve a palavra de Deus e essa fé começa a brotar em seu coração. E agora aquilo que era impossível aos olhos humanos, ele começa a ter a sua visão ampliada diante do Senhor. E agora é possível. É possível sim. Josué é uma cidade grande. A palavra fala que era necessário 3 dias para poder percorrer toda a cidade. E Deus dá, logo no começo, uma cidade grande para eles conquistarem, para mostrar que o Senhor sim é Deus no detalhe, mas Ele é Deus nas coisas grandes também. E quando nós somos fiéis em todo o tempo, Ele honra. Ele honra. E olha que interessante, a palavra fala que ao ouvir o som da trombeta, o povo gritou com toda a força. E eu fico imaginando o anseio daquele povo, porque eles criam que era necessário depositar a sua fé em Deus e crer que aquilo aconteceria. E olha que interessante, eles ficam 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 6 vezes no sétimo dia, 7 vezes. E começa a tocar a trombeta continuamente. E agora é a hora do grito, agora é a hora de mostrar que você está obediente ao Senhor. E eles fazem, todo o povo gritou com toda a força. Isso fez a diferença. Porque quando nos colocamos e nos posicionamos diante do Senhor, isso faz a diferença perante o Senhor. O Senhor vê, o Senhor sabe, o Senhor conhece. E olha que interessante, quando eu olho para essa palavra, me traz à memória também o que o Senhor nos ensina em Números, capítulo 9, e também em Êxodo 40, acerca do tabernáculo. Quando a nuvem se pousava sempre acima do tabernáculo, e a palavra fala que encheu a glória do Senhor naquele momento. E olha que interessante, quando a nuvem estava atrás, realmente em cima do tabernáculo, da tenda, o povo estava acampado. Mas quando a nuvem se erguia, o povo marchava. Olha que interessante, o Senhor manda recado através de Moisés, e eles têm obediência. O povo espera a nuvem. A palavra vai dizer que às vezes essa nuvem ainda tinha aparência de fogo à noite. E olha que interessante, o povo, enquanto a nuvem não se erguia, ficavam acampados. E o problema de hoje é que muitas pessoas querem andar quando a nuvem está parada. E querem ficar parado quando a nuvem se levanta. Mas o Senhor quer o domínio próprio de dizermos: Senhor, só vou se o Senhor estiver comigo. Se o Senhor estiver comigo, eu vou. Mas se não for da sua vontade, eu fico. E a palavra vai dizer que tinha dias que ficavam muito tempo naquele momento, com a nuvem sobre o tabernáculo. E eles ficavam acampados. Às vezes 2 dias, às vezes meses. Mas eles ficavam ali acampados. E quando se erguia, o povo marchava. Isso nos ensina a cada dia que a dependência do Senhor nos faz caminhar cada vez mais longe. Porque quando somos dependentes do Espírito Santo, é Ele quem governa a nossa vida. Não vai depender simplesmente do que eu posso, do que eu consigo, mas o Senhor pode fazer infinitamente mais do que pensamos, pedimos ou imaginamos. E olha que interessante, a palavra é clara, e quando nós temos obediência ao Senhor, nós honramos aquilo que falamos. Quando nós temos domínio próprio, começamos a honrar a palavra que dizemos. E eles honram a vida de Raabe, porque ela colocou e fez aquele pacto de estar com um fio de escarlate na sua janela, e a casa dela não foi destruída, porque ela abrigou os espias. O homem de Deus, quando ele promete, ele tem que cumprir. O homem de Deus, a palavra de Deus, na boca do homem de Deus, ela é verdade. O profeta estava diante daquela situação, onde tinha um homem que tinha necessidade. Naamã tinha na sua necessidade física, uma doença terrível, questão da enfermidade da lepra. Mas, quando ele obedeceu, o seu questionamento primeiro foi o quê? Não tem mais melhores rios em Damasco? Não queria passar pelo Rio Jordão. Mas ele vê que, quando ele sai da 7ª vez que ele sai da água, ele vê que ele está com a pele restaurada como a de um bebê. Porque ele obedeceu. Por mais que a dúvida venha ao seu coração, obedeça.
Por mais que, se o Senhor está falando, se é a palavra do Senhor que diz, obedeça, não questione. Porque muitas vezes os nossos questionamentos, o nosso querer fazer da nossa maneira atrapalha muito o operar do Senhor. E a palavra do Senhor me diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam o Senhor. Josué amava o Senhor e a sua conduta de vida mostrava isso. Que possamos a cada dia deixar que essa palavra nos renove a cada dia. Aonde não existe mais domínio próprio, que o Senhor possa criar dentro de nós. Aonde muitas vezes a nossa fé está enfraquecida, que o Senhor possa aumentar a nossa fé a cada dia. Aonde a obediência muitas vezes não tem passado em nossa mente, no nosso pensamento, que possamos começar a pensar nessas coisas e colocar em prática tudo que o Senhor tem nos garantido, porque a vontade do Senhor, ela é plena para as nossas vidas. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, Hebreus 4, versículo 12. E só essa palavra aqui, não é livro de autoajuda, não é realmente nos esforçarmos para situações de antropocentrismo, mas é deixar que essa palavra transforme a nossa vida. Porque não precisamos de mais nada, tudo que o Senhor deixou aqui, não precisa nem colocar e nem tirar. Ela é uma palavra para nós que nos dá vida e condição. É um manual de instrução da vida do cristão. Quando temos essa palavra como um manual de instrução da vida do cristão, não tem espaço para erro. Porque nós sabemos que é o Senhor que vai à nossa frente. A nossa vida agora não é mais pelo que pensamos, agora é o Espírito Santo. O que o Senhor pensa de mim, Espírito Santo? O que o Senhor deseja? Consultar a Deus antes de qualquer coisa. Consultar o Senhor. Buscar entendimento da parte do Senhor. E Ele revela. Porque a palavra fala em Jeremias capítulo 29, versículo 11. Bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Para vos dar aquilo que desejais. Olha que interessante. O pensamento do Senhor continua o mesmo acerca das nossas vidas. Pensamento de paz, de um futuro e de uma esperança. Possamos a cada dia colocar isso em prática, amém? Vamos colocar em pé. Eu agradeço a oportunidade ao irmão Arthur, pastor João, a igreja, e que as palmas louvem ao Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, irmãos. Vamos aproveitar que estamos em pé. Palavra poderosa. O Senhor falou com você, meu irmão? Amém? 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 Falou comigo também. Vamos estar apresentando nossas orações. Alguma oração especial hoje? Alguém que precisa de um pedido especial? Vamos pegar então os nossos pedidos de oração e vamos estar apresentando. Presbíteros, por favor, venham para frente. Vamos estar colocando aqui no altar as nossas vidas. Domingo nós teremos batismo nas águas. Vai ser um culto especial, o culto da noite às 19 horas. Vai ser algo maravilhoso. Vamos lá. Levante suas mãos para cá. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós impomos as nossas mãos, Pai, sobre esses pedidos de oração. Ó Senhor Santo, que a Tua resposta, Senhor, chegue a cada uma destas vidas. Ó Pai amado, oramos porque cremos, Pai, porque a Tua palavra nos orienta. Ó Senhor amado, que quando nós pedimos, o Senhor nos ouve. Ó Pai querido, em nome de Jesus, que tudo que o Teu Filho conquistou na cruz seja sobre essas vidas, Pai. Que haja libertação, que haja cura, que haja salvação, que haja reconciliação, Pai. Que haja bênção nos lares, que haja, Senhor amado, o Teu amor e a Tua paz. Em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado. Vamos orar por nós? Pai amado, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por podermos estar na Tua presença, sermos edificados, ó Pai, com os cânticos, Senhor, com a pregação da Tua palavra, viva, eficaz, mais cortante, meu Deus amado, do que qualquer outra espada, Senhor. Ó meu Deus amado, em nome de Jesus, nós Te pedimos que cada irmã, cada irmão que aqui está, seja abençoado por Ti. Pai amado, cada presbítero, Senhor, cada presbítera, meu Pai, diáconos, diaconisas, obreiras, obreiros, Senhor, os evangelistas, missionários, pastores,
tua igreja, Senhor, cada irmã e cada irmão, estende a tua mão de uma forma poderosa em a nossa oração. Que este momento de oração, Pai, seja um momento de mexer com as vidas, ó Pai. Que a tua glória seja manifesta. Meu Deus, como a irmã Nilva falou no começo do culto, orando ao Senhor, como o Gabriel falou na sua palavra, dia e noite meditando na palavra, e orando ao Senhor, confiando, dependendo do Senhor, e criando grandes expectativas, sabendo que o Senhor vem com resposta, como ouvimos hoje, que o Senhor vem com recompensa, que o Senhor realmente brinda toda a obediência. Pai, em nome de Jesus, colocamos cada vida que está aqui na igreja e que também que está lá no seu lar, cultuando a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, que seja o Teu mover agora, para a glória do Teu nome. Amém. Deus seja louvado. Mais algum aviso? Estou esquecendo alguma coisa? Culto dos jovens, sábado, 8 horas, está sendo uma bênção, você não pode perder. E vem aí os 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. Começa no dia 1º, uma terça-feira, vai ser algo especial. Ano de 2021, ano dos recomeços, algo dos céus, amém? Vamos juntos? Vamos nos abençoar? Irmãos, quero que você ore mais uma vez aqui, lá na tua casa, pelo presbítero Arthur. O Arthur está bonitão, está bom, está mais jovem do que sempre, mas ele está passando por uma série de procedimentos, se preparando para uma pequena cirurgia, mas que é pequena quando é para o vizinho, né, irmãos? Quando é para a gente, é sempre grande, né? Então, né, Cida? Quando é para a gente, é sempre grande. Então, eu queria que você, antes da bênção aromática agora, vamos orar pelo Arthur, amém? Pai, em nome de Jesus, sem palavras diante de Ti, porque o Senhor conhece o Teu Filho, o Senhor ama o Teu Filho, o acompanhe como o Senhor tem feito até aqui, Pai. E, meu Deus, cuida dele, Senhor, em nome do Senhor Jesus, e para a Tua glória, a nossa oração. Amém. Deus seja louvado. Vamos juntos? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão com o Espírito Santo e as suas consolações sejam sobre a tua vida, como são sobre a minha vida hoje e para sempre. A paz do Senhor, irmãos. Boa noite.